Vai começar. Pronto. Bom, gente, então nós vamos começar o nosso fim de disciplina, falta pouquinho. Eu deixei o programa lá para vocês verem, que nós temos poucas aulas para encerrar o nosso conteúdo. Então, até porque no ano passado, quando tinha algum feriado, alguma coisa, a gente acabou usando o sábado, né? Então, a gente adiantou bem. Então, pelo que eu vi, até mesmo hoje eu entrei lá no Swap para dar uma olhadinha, nós temos aí só 3 aulas, hoje e mais 2. Então, é isso mesmo. Hoje mais 2. Então, vai ficar tranquilo, porque aí depois vocês começam com os seminários com a Alessandra e conseguem aí finalizar, né, o ano tranquilamente, o ano de 2020, parte 2. Bom, então, como vocês devem ter visto, como vocês devem ter visto no programa, na semana passada nós tivemos a palestra, espero que vocês tenham gostado das palestras, né, das 3. Na quinta-feira foi a das professoras. A dos escritores eu queria muito ter assistido, mas eu tinha aula aqui, então não pude participar. E na segunda, nós tivemos a de saúde mental. Na verdade, as 3 eram para ser na semana passada, porque o nosso calendário era de que começariam as aulas no dia 3. E aí, de última hora, perceberam algum erro e que então começaria no dia 4. Por isso que essa de saúde mental acabou sendo na segunda. Vocês gostaram das palestras? O que vocês acharam? Gostou? E o que vocês acharam da palestra de sexta? Da sexta que eu queria saber também, porque eu não vi, que foi a dos escritores. Mais a de sexta, só porque eu perdi, né? Então tá bom. Então, nós temos aqui na turma, a gente tem quem que escreve? O Lucas, o casal, né, que escreve. E a Isabela, que gostam de escrever. Tem alguém aqui que também escreva, que eu não saiba? Eduarda. A Eduarda também? Além de blogueira, maquiadora, artista e tudo mais, ela ainda escreve. Completinha, hein? Eu escrevo reclamação no Procon. Vitória, eu já falei para você, né? Você, quando tiver os 80 anos, ninguém vai aguentar, porque ô bichinha rabugenta com 20 aninhos. Por isso que eu não vou casar. Sim, prof. Depois ela fala de mim ainda, prof. Ai, Vitória. Bom, gente, então vamos retomar aí a nossa disciplina. Ô, Vitória, você pode até chegar lá para pedir sua vacina para falar que o seu espírito tem mais de 90, né? Você é rabugenta como? Mas a minha saúde também, professora, é asma, bronquite, é tudo. Eu acho que eu tinha que ser a primeira. Que horror! Ai, gente. O que é isso aí, Maísa, que você falou? Uma hora dessa? Não entendi. Perdi alguma. Ai, desculpa. Eu falei que a gente, numa conversa dessa na sala de aula, ia estar rolando uma maior bagunça. Ai, verdade. Saudade, né? Bom, gente, então vamos retomar aí os finalmente. Esse texto que eu deixei para vocês, na verdade, ele faz um apanhado sobre as publicações feitas acerca do ensino de literatura. Mas antes disso, eu queria retomar
o nosso conteúdo, revisar, vamos dizer, e falar sobre a última atividade, porque vocês vão ver que lá no programa nós temos a aula de hoje, depois nós temos dia 18, semana que vem, né? Aula também. E no dia 25, nós temos uma atividade avaliativa. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhadinha, que seria aí o encerramento da disciplina, a última nota de vocês. E para essa última atividade avaliativa, vocês vão considerar aí as metodologias que nós estudamos para vocês fazerem uma proposta de trabalho com alguma obra literária, ou para o ensino fundamental ou médio, tá? Então, para vocês começarem a pensar, essa atividade pode ser feita em dupla, e então vocês comecem a pensar numa obra que pode ser trabalhada ou no ensino fundamental, ou uma obra para ser trabalhada no ensino médio, qual a metodologia que vocês usariam, e como seria uma espécie de plano de aula, vamos dizer, né? Mas detalhado, explicando as escolhas. Então, essa vai ser a última atividade da nossa disciplina. Pode ser algum livro que vocês já tenham lido, desde que seja literatura, né? Ou se não, vocês podem resolver aí ler algum outro livro e fazer, né? Pode ser de literatura infanto-juvenil para fundamental, que eu particularmente gosto bastante dos livros, tá? Não vai ser a última atividade de vocês. Estamos acabando. Bom, deixa eu compartilhar. Cadê, gente? Aqui. Estou já quase me esquecendo de como. Se tem que ser romance? Não necessariamente. Se vocês quiserem fazer, por exemplo, uma proposta com algum conto, dependendo da turma, também pode ser, tá? Só não assim, um trabalho só com poesia, né? Ou só com uma crônica, porque aí o texto é muito, muito curto. Então, esses textos vocês podem usar para dialogar, começar com um poema, né? Mas pode até ser um conto, dependendo da turma. Espera aí que eu vou tentar compartilhar o negócio aqui. Aí. Bom, gente, então vamos lá para esses finalmente. Então, a gente vai começar com uma revisãozinha antes de falar desse texto, porque esse texto também, se vocês forem ler, vocês vão perceber que tem várias informações, a gente não vai ficar falando, esmiuçando todas elas, né? A gente vai falar de modo geral. Bom, então, para essa revisão, eu vou começar com uma polêmica recente, que foi essa daqui, que vocês devem ter visto, no caso aí a disputa Felipe Neto contra Machado de Assis. Então, Felipe Neto critica a leitura forçada de Machado de Assis por jovens. Para o youtuber, a obrigação de se ler as obras do realismo e do romantismo pode gerar adolescentes que acham literatura um saco. Bom, primeiro que é muito... Ele que é forçado pra caramba. Falo que quando ele estava indo numa linha assim, que o povo estava falando, poxa, não é que o Felipe Neto virou um cara legal? Aí ele vai e ferra, né? Ele precisa alinhar um pouco o discurso dele. Quem é Felipe Neto? Eu achei assim, a discussão é até válida, né? Só que ele não entende nada para falar. Né? Exatamente. Então, é aquilo que a gente sempre destaca, né? Que quando a gente vai ao médico, a gente não fica discutindo se a cirurgia que ele vai fazer está certa, se ele está cortando da forma correta, a gente simplesmente vai lá e se entrega, né? Ou mesmo quando a gente procura um dentista, a gente não fica questionando
ou palpitando, né? Olha, você deveria fazer isso, porque a gente não tem conhecimento. Mas na educação, todo mundo acha que um dia, porque já esteve na posição de aluno, tem conhecimento para discutir, né? E quer palpitar. Entendo que ele teve uma intenção, né? Que é isso que a Vitória falou, de levantar uma discussão sobre que tipo de literatura deve aparecer na escola, mas ele não tem autoridade para falar sobre isso, ele não tem conhecimento, né? Será que ele queria que, em vez de Machado de Assis, a gente começasse a colocar o livro dele para as pessoas, para os jovens lerem, né? Pode ser que seja uma jogada de marketing para a gente ler o livro do Felipe Neto. Mas aí a gente entra numa discussão muito mais complexa de tudo aquilo que a gente já falou anteriormente sobre a questão de dar mais do mesmo para o aluno. Quer dizer, essa leitura que o aluno vai adorar, se a gente for dar para todos os alunos lerem, como que é aquela série, o Diário de um Banana, vai virar claro que eles vão gostar, né? Mas, misericórdia, eu nunca li, não sei nem o que fala, conta a história dele, o livro do Felipe Neto, sobre o que ele fala nesse livro. Geralmente os youtubers falam. Eu sei também. Nunca nem vi. Deve ser alguma coisa contando a história dele, alguma coisa assim, né? Geralmente o youtuber, aquilo tudo que ele faz no YouTube, ele acaba passando pro... a gente já tem aí um probleminha, né? Bom, então, se a gente der mais do mesmo, claro que o aluno vai gostar, né? Mas o que a gente discutiu a nossa disciplina inteira é que esses textos que são mais confortantes, que ficam ali na zona de conforto do aluno, eles servem muitas vezes para introduzir a leitura, para começar uma discussão, mas não para você expandir e fazer com que... Lembra de um texto? Agora eu não vou lembrar qual foi o... Depois a gente vai ver o método de ensino que fala sobre a importância de se desestabilizar, porque quando você sai da zona de conforto, quando você se depara com um texto diferente, é ali que você vai aprender, né? É nessa linguagem diferente que você vai aprender. E não sei, eu tenho a impressão de que Pode falar, Vitória. A literatura e a formação do homem, se eu não me engano, que ele fala que a função da literatura não é só mostrar o belo, é chocar. Ele fala algumas palavras assim, que é chocar, é provocar. Acho que nesse daí a gente falou, que é do Cândido, e depois numa metodologia de ensino também aparece. É um texto que é uma discussão que sempre aparece, né, quando a gente pensa no ensino de literatura. Então, se a gente só ler a mesma coisa, a gente tem ali um conforto que não faz com que a gente avance na questão literária, linguística, até mesmo de conhecimento, senão a gente vai ficar lendo sempre aqueles mesmos clichês, aquele mesmo tipo de historinha que a gente já sabe o final e tudo mais. Então, o que a gente precisa pensar é que tipo de leitura que eu vou trabalhar na escola. E eu não sei, assim, eu lembro de ter lido o Machado quando eu era adolescente. Obviamente que foi uma imposição da escola, porque eu tinha que ler, mas eu lembro de ter lido e ter me apaixonado pelo Machado. Tanto que, assim, na minha adolescência, o meu autor preferido era o Machado, eu queria ler tudo dele. Então, lia os contos, né? Enfim, ia para o Memórias Póstumas, Dom Casmurro. Não era algo assim que eu achava um saco, como o Felipe Neto aponta. Claro que eu sei que muita gente acha que é um saco, né? Principalmente o adolescente. Mas aí eu acho que vai depender muito de como o professor aborda esses textos. Porque, não sei se vocês tiveram já alguma experiência ruim com o Machado na vida de vocês.
Eu lembro de eu ter adorado. Bom, então nessa reportagem, né, falava da polêmica que o Felipe Neto, e eu acho que ele gosta de uma polêmica, ele gosta de levantar uns temas, assim, de dar uma cutucada, né, porque aí ele fica em evidência. E não sei de onde ele tirou, não sei se tinha um contexto específico para ele ter soltado. Mas aí ele fala sobre essa crítica aos livros do romantismo e do realismo, como um desserviço das escolas para a literatura, porque aí você afastaria os alunos ali da literatura. Não sei dizer se eu posso afirmar que o romantismo, eu acho que é muito mais fácil a gente criar uma dificuldade, uma preocupação com os livros, os movimentos literários anteriores. Por exemplo, quando a gente se depara, num primeiro momento, com trovadorismo, humanismo, eu acho que a linguagem ela é tão difícil que às vezes gera um estranhamento mesmo. O romantismo e o realismo, eu acho que já está tão de boa, tão próximo, assim, e dependendo do adolescente, gosta do romance romântico, né? Eu não vejo como esse caos que o Felipe Neto aponta, né? Mas, enfim. E, então, ele fala sobre o Álvares de Azevedo e Machado de Assis como livros autores que não são para adolescentes, e que aí isso pode gerar aos jovens um trauma, entre aspas. E aí, obviamente, que ele foi rebatido por várias pessoas, e aí nós temos uma apresentadora e uma arquiteta, né, lá do GNT, que ela fala, é um absurdo e retrocesso, né, um youtuber com milhões de seguidores chamando de desnecessária a literatura clássica brasileira e citando nominalmente Machado ao dizer que não é uma leitura para adolescente. Faz uma crítica, né? Afinal, se ele influencia tantas pessoas, tantos jovens, na maioria, hoje eu não sei se são mais adolescentes ou se são mais jovens. Que eu sei que o irmão dele é mais para criança, assim, não é? Ele, eu não sei dizer qual que é o público dele. Mas, de qualquer forma, devido a essa influência toda, ele deveria pensar melhor como ele quer influenciar e não sair criticando a literatura. Com tanta coisa para ele criticar, para ele aparecer na mídia, ele vai atacar justamente o queridinho do Brasil, que é o Machado de Assis, né? Que é aquele que todo mundo um dia já leu Machado. Bom, então, nós temos justamente aquela opinião constante do que você deve fazer como professor, não devemos trabalhar com tal obra. Imagine, se o Felipe Neto, que não tem filho, né, ele simplesmente está palpitando aí, sei lá por quê, imagine os pais quando a gente trabalha com algumas obras específicas. Quando a gente vai trabalhar, e o pai, que também muitas vezes, claro que tem pai que às vezes é da área, entende, mas tem pai que nem sabe, vai reclamar porque a temática não sei o quê, porque o livro é muito longo, que o filho não consegue ler, enfim, todas as questões que podem ser levantadas pelo pai aparecem na escola com um discurso aí que muitas vezes a gente nem sabe como se livrar dessa situação, né? Que tipo de livro trabalhar? Deixa eu ler aqui, ó. Antes ele era mais dos adolescentes, deve ser isso mesmo. Não suporta ele. Acho que ele quis aparecer. Ele gosta de causar, né? Às vezes a história não tem nada a ver com ele, mas ele sempre se mete para estar na mídia. Nem sei, acho que se ele faz vídeo ainda. Eu sei que ele tinha uma empresa de cuidar de influenciadores, alguma coisa assim. Nem sei, mas acho que é uma forma dele também estar em destaque. Eu acho que tem umas estratégias.
E acho que às vezes tem muita gente que faz isso, né? Fala, dependendo das pessoas, falam umas coisas e você fala, não é possível. Mas parece que a pessoa quis falar para estar na mídia, para ser assunto. Sei. Bom, então, é muito comum a gente ouvir palpites dos mais variados, do que a gente deve, do que não deve. Ah, dá um pouquinho mais de gramática, dá um pouquinho mais de não sei o quê. Ah, mas meu filho não gosta não sei das quantas, e assim vai. Como se todo mundo fosse professor e todo mundo pudesse palpitar no nosso serviço, né? Bom, às vezes tem até escola em que o coordenador ou o diretor assiste a aula do professor para ver como ele está trabalhando. Eu falo, meu Deus do céu, nem imagino esse tipo de... Tenho vários traumas. Deus, horrível, horrível. E eu acho assim, principalmente no começo de carreira, que você está inseguro naturalmente. E aí vem o diretor, o coordenador para assistir sua aula. Depois de um tempo, você até vai, né? Embora seja muito chato um colega ali te analisando, mas imagine, acho que alguns professores até nem gostam dos estagiários por isso, né? Porque sabem que os estagiários estão ali para analisar a aula dada pelo professor, né? Às vezes pode ficar com receio de ser criticado, alguma coisa assim. E aí passa, né? Pior parte das aulas remotas para mim. Mas por quê? A coordenadora entra na sala. Que legal, né? Professora, no estágio, a gente estava dando estágio lá, falando horrores. Do nada, entra uma mulher com um caderninho, fazendo assim, anotando tudo. Aí depois a gente foi perguntar, era, se eu não me engano, coordenadora também. Do nada. Ela foi fazer a chamada dos alunos, ela entra sempre, a gente não sabia. Na hora que a gente viu uma mulher nada, professora, nossa, foi difícil. Mas do quê? De inglês? De inglês, aham. Gente. Mas no meu serviço, às vezes, eles entram também para ver alguma coisa, ou se tem algum aluno, sei lá, reclamando, alguma coisa assim, muito no chat, daí eles entram para falar alguma coisa, aí eles estão lá. Os pais também que ficam junto o tempo todo na aula, olhando. Nossa. Esses dias, uma amiga minha estava falando que ela está em casa, né? Trabalhando em casa. E ela tem uma menina, acho que de 4 anos. E aí ela estava passando um vídeo para a turma. E enquanto ela passava o vídeo, a menina dela acordou e chamou. Então ela deixou rodando o vídeo. Não foi assim, ela falou, peraí, gente, vou lá. Estava passando um vídeo. E ela foi lá para pegar a menina, enfim. E aí uma mãe mandou uma mensagem para a diretora, falando que onde já se viu a professora deixar a turma para socorrer a filha que tinha acordado, que não sei o quê, papá. E essa minha sem noção, né, também, a diretora mandou um áudio para ela, falando, olha, né, mamãe mandou mensagem, não sei o quê. E aí ela falou assim, nunca a diretora manda mensagem no meio da aula. Ela falou, deve ser um recado para os alunos. E ela ligou o áudio para os alunos ouvirem. E aí os alunos... imagina, eu fico imaginando, o aluno que fosse aí o filho dessa mulher que reclamou, deve ter ficado no mínimo com vergonha, né? Porque o resto ficou chocado, assim, abismado, tipo, não atrapalhou a aula, deixou o vídeo rolando e foi lá pegar a criança, não foi nossa, tipo, ficou meia hora sem aula. E aí os outros pais, né, mandaram mensagem para a diretora falando que tinha achado absurdo essa mãe fazer isso. Eu falei, gente, que povo sem noção, tá todo mundo em casa, aqui o Snoopy vai latir. Não é? Aí pode acontecer de vocês ligarem o áudio e vocês não precisam ficar com o áudio ligado o tempo todo. Mas, pra quê, sabe? Por que tem que sempre ficar... Quer dizer, se ela fez isso, provavelmente ela estava na frente do computador assistindo a aula toda, né? Eu acho engraçado que se fosse o filho dela, ela não ia deixar chorando durante meia hora de aula, né? Aí a professora tem que ser mágica.
Não, eu falei, olha, gente, é muita insensibilidade, né? Que a gente, o professor... Fala, Camila. A maioria das pessoas, né, dos pais também acha que o professor é tipo um robô que tem que estar ali perfeito, só na frente dando atenção para os alunos, como se tivesse uma vida fora disso, né? Exatamente. Você ia falar, Nayara? Não, prof, eu ia falar que é muita falta de empatia dessa mãe também, né? Pelo menos poderia ter se colocado no lugar da professora, como mãe também. Nossa, sem noção essas coisas. Não, aí ela falou que ela, assim, na hora ela ficou tão nervosa porque ela ouviu o áudio sem antes ouvir, ela abriu para a sala, né? Falei, por um lado foi bom, porque aí, se a mãe estava ouvindo, deve ter pelo menos ficado com um pouquinho de vergonha, ou não, né? Mas o filho deve ter ficado. E eu falei, gente, ela falou que ela ficou tão desnorteada que na hora ela não teve reação, assim, ela falou que a vontade dela era chorar para os alunos. E aí depois ela falou para a dona lá da escola, né? Falou, olha, a prioridade na minha vida é a minha filha. Se minha filha estiver chorando e me chamar, óbvio que eu vou lá, ainda mais dentro de casa. Ela só tem eu aqui, né? Diferente dela estar, sei lá, com a babá, tá com alguém. Não, só estão as duas. Tem muito... Enfim, né? Mas é isso, é como se o professor fosse um robô. É exatamente isso. Bom, então, só para a gente recuperar rapidamente aqui as informações, então, falando rapidamente aí o percurso que nós fizemos em 2020. Primeiro texto, nossa, lá de março, foi o direito à linguagem. Acho que a gente até começou a falar sobre ele, não sei se deu tempo de falar sobre ele no presencial, ou já foi na distância, não lembro agora. Mas foi o primeiro texto que a gente falou, né, do direito à literatura, a importância da literatura, aquela questão de considerar como algo essencial ou supérfluo na vida de alguém. E aí ele fala sobre a função, no segundo texto, né, a função humanizadora da literatura. Então, a literatura e a formação do homem, né, a importância da literatura para a formação do aluno. E acho que até é importante a gente pensar nessa discussão, né, e até relacionar com o caso do Felipe Neto, que a gente tem que trazer temas diversos, formas, né, literárias de se dizer, sobre discutir determinados assuntos, para que esses alunos possam se sensibilizar, para se humanizar por meio dessas outras experiências, e não ler sempre a mesma coisinha, né? Então, esse foi o segundo texto. Depois começamos a discutir essa questão de que literatura para a escola, que escola para a literatura. Nesse texto, acho que era uma autora, né? Ela falava, acho que era a Zilberman, né? Se eu não me engano. Falava sobre a questão de levar para a escola, né, literatura, e isso falando de literatura mesmo, não de qualquer outro livro, né? Não Felipe Neto, mas que se relacione com aquele grupo específico, que faça com que ele sinta representado por aquela literatura. Então, claro que o romantismo, né, trabalhar lá com Machado de Assis, trabalhar com Enéas de Queiroz é importante, mas levar também para a escola os textos contemporâneos que se aproximem daquela realidade. Depois falamos sobre o papel da disciplina de teoria da literatura e a importância, vocês fizeram até um trabalho sobre isso, né, a importância da teoria da literatura na formação de vocês, como que essa disciplina ajudou a pensar a respeito da literatura. Depois, o que faz o professor de literatura, e esse texto era interessante porque ele trabalhava com as duas questões, né, com o que forma o professor de literatura, né, o que faz com que ele seja um professor de literatura, e também com o produto, né, com o resultado, o que esse professor faz na prática. Então, trabalhava com formação e prática ao mesmo tempo.
Depois trabalhamos com a formação do professor de literatura, falava sobre a importância do estágio, enfim. A questão do professor ser um leitor, e isso é importante, o professor de literatura, especialmente, quando a escola trabalha de forma integrada, é o professor de português, obviamente que ele tem que ler, e não vai ter jeito dele separar uma coisa da outra. Mas há escolas que fazem a separação, principalmente no ensino médio, né? As particulares. O Estado não, mas as particulares fazem a separação, às vezes, de gramática, literatura e redação, são professores diferentes. Quando é assim, né, às vezes o professor de gramática acaba se afastando um pouco os cursinhos também fazem esse tipo de separação. Acabam não lendo tanto, né, então fica mais para o professor de literatura. Quando é tudo integrado, abraça a causa e você vai ter que ler. O que a gente sabe que, devido às circunstâncias de trabalho do professor no Brasil, muitas vezes o professor opta pelo cômodo. Aquele livro que ele trabalha há não sei quantos anos, ele vai usar por mais não sei quantos anos, porque ele já tem tudo preparado. Porque ele lembra a história, porque ele já fez todas as anotações. Então, às vezes, a gente tem muito disso, né? De repetir o livro e não pensar no contexto específico daquela turma, ou, às vezes, do que aquela turma está vivendo, né? Às vezes, tem alguma questão que gera uma inquietação, que gera algum problema, tem situação de bullying na turma, ou tem criança sofrendo por alguma questão do luto, de separação, né? Então, pensando nesses contextos, a gente pode levar algumas obras até para falar a respeito. Eu adoro os livros da Lígia Bojunga, porque sempre traz, né, alguns temas bem sensíveis para serem discutidos pelos jovens, né, pelas crianças, pelos adolescentes. E que sempre dizem, né, que o bom livro infantil, ou infanto-juvenil, é aquele que não tem idade, né? Você pode ler quando criança, você pode ler quando adolescente, como adulto, que você vai gostar da mesma forma. E eu lembro quando eu li o Meu Amigo Pintor, vocês já leram? Da Lígia Bojunga. A Wennifer já. Ele fala sobre suicídio. E aí eu lembro que eu comecei a falar sobre, né, eu li com uma turma, e aí eu fui falar, eu me emocionei, porque tinha me tocado, né, os alunos tudo assim, tipo, você vai chorar? Mas porque era justamente isso, né, o impacto que a literatura tem na sua vida. Eu, graças a Deus, nunca vivenciei casos de suicídio, mas, obviamente, que eu tenho empatia por essas pessoas, né, que tem alguém na família. E aí eu comecei a falar, sabe quando dá aquele nó na garganta? E aí os alunos ficaram tudo assim, tipo, ela vai chorar, né? E eu amo os livros dela, porque sempre eu fico emocionada com alguma parte, porque é para qualquer um, não é só para criança, né? A Wennifer também chorou. Então, estamos juntos. Eu adoro. Teve uma vez que eu trabalhei também com 7 vezes Lucas, também dela, que fala sobre separação. Também foi bem bacana. Enfim, eu acho que os livros dela são demais. Queria até, assim, sabe, ler todos. É que eu nunca parei para ler todos, mas precisava, queria. Então, a importância desse professor leitor, né, e acho que essa posição do professor que se emociona mostra um pouquinho para o aluno, né, nossa, olha só, ela está se emocionando com o que está dito aqui, porque às vezes a criança, ela não está ainda com essa empatia, ela não desenvolveu isso de pensar nesses problemas, ela nunca parou para pensar em suicídio,
né? A menos que ela tenha vivenciado de perto. Caso contrário, ela, tipo, né? Ela ainda não passou por esse processo de se colocar no lugar. E a literatura é esse espaço, né? De você se colocar no lugar do menino, né? Que sabe do amigo, que é o amigo pintor aí. E fala também um pouco sobre a ditadura, né? Bem interessante. Bom, então, falava sobre a formação do leitor também, então essa formação do professor e a formação do leitor, é todo um processo, né? Muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Lemos um texto sobre a necessidade de metodologia e a importância de se esquematizar para que esse ensino tenha uma organização, o aluno saiba de onde você está saindo, para onde você quer chegar, isso é importante, né? Você ter essa ideia do processo. Não é tipo, lê aí, depois a gente descobre o que a gente vai fazer. E aí, falando sobre essas necessidades de metodologia, nós entramos naquele livro da Bourdin Aguiar, que fala sobre as metodologias de ensino de literatura, e foram sobre esses métodos que vocês fizeram os seminários, né? Então, o método científico, que falava sobre a objetividade, você levantar hipóteses, bem aquela ideia da pesquisa, de levantar hipóteses, confirmar ou não, a ideia do raciocínio lógico, né? Não vou lembrar agora os grupos que fizeram cada seminário, mas vocês lembram. Depois nós temos o método criativo, né, que tem um destaque ali para as práticas artísticas, sempre tem essa ideia da criatividade, do projeto criador, então ele sempre vai refletir numa criação a partir da leitura. O método recepcional, que é um dos mais valorizados, né, vai trabalhar justamente esse foco no leitor, então não aquela ideia de que existe uma leitura única, mas que o leitor, ele vai interagir com esse texto, né, e o importante é a recepção dele, a forma como ele traz... Jesus! Não sei o que é isso. Que estranho. Então, a forma como o leitor se depara com esse texto e a interpretação, as possibilidades de interpretação que o texto literário permite. Que não significa que é qualquer interpretação, né? Que eu não posso viajar demais, mas que eu tenho formas diferentes de olhar para o mesmo texto. Depois, o método comunicacional, aquele que está voltado ali para o esquema de comunicação do Jacobson, né, de emissor, receptor, mensagem. Então, considerava os elementos da comunicação e as suas funções, né, a função referencial, a função metalinguística e por aí. O método semiológico, que é focado ali no uso da linguagem, né, em Bakhtin, as questões ideológicas, né, do discurso, do dialogismo. E o último seminário, que foi sobre o letramento literário, né, que seria o que a gente tem de trabalho com o ensino de literatura mais usado ultimamente, porque a gente pensa nesse esquema, né, nessa sequência que facilita o trabalho. Então, nós temos aí o uso do cânone e das obras contemporâneas, obras populares, então o trabalho com elas e a interação entre elas, o olhar da linguagem como prática social e aquela organização na sequência básica e a sequência expandida. A sequência básica, ela tem 4 etapas, geralmente mais usada para o ensino fundamental, né? Então tem a motivação, que é a atividade de preparação para a leitura, depois a apresentação do autor da obra, a leitura em si e a interpretação, né? Então tem todo um preparo antes da leitura. E a sequência expandida mais usada no ensino médio, por
levar mais tempo, requer mais conhecimento, a gente tem aí o processo de motivação, introdução da obra, leitura, uma primeira interpretação, que a gente diria que a gente teria ali uma interpretação mais simples. Depois a gente tem uma contextualização, que pode ser teórica, histórica, estilística, né? A gente pode até trabalhar com o movimento literário, com a temática, enfim. E a partir disso a gente tem uma segunda interpretação, que seria mais... eu iria agregar informações à primeira, né? Então eu teria uma interpretação mais complexa, né, mais desenvolvida. Aí a expansão, que é o processo de diálogo com outras obras, e por fim a avaliação, que não necessariamente, geralmente não é a questão da prova, né, não é uma prova de leitura, até porque não se espera hoje que se faça prova de leitura, né, não de livro literário. Então, é mais um diagnóstico da aprendizagem, para a gente conseguir perceber as transformações no processo. Bom, isso tudo foi o que a gente viu até os finalmente ali de dezembro. E aí, para fechar, nós temos um texto, que é esse daqui, falando sobre as publicações, né, sobre o ensino de literatura no Brasil. Aqui, eu tinha que ter mudado, porque aqui está com uma página, mas a versão que eu deixei para vocês é outra. Então, acho que começa na 5, agora eu não lembro, né? Tem uma alteraçãozinha, porque não é a mesma versão que eu coloquei aqui, mas tudo bem. Bom, este trabalho... ele traz traz como o título fala, um panorama mesmo, um percurso das obras que estudavam o trabalho com a literatura na sala de aula. Então, ele pega desde obras lá da década de 80 até as mais atuais. E o que é mais... desesperador, talvez, seja que a gente perceba que os problemas continuam, que a gente melhorou já muito, a gente teve muito progresso, mas que ainda assim a gente fica buscando o sucesso na sala de aula com a literatura, né? E aí vem esses discursos que acabam nos desautorizando, nos desvalorizando, e isso faz com que o adolescente pense, para que eu vou ler isso? Né, se o meu ídolo está falando que é um saco. Então, é um processo bastante difícil, e a intenção desse texto, né, com esse percurso, é justamente mostrar que alguns problemas persistem, algumas soluções já foram dadas, mas que elas não dão conta de toda a dinâmica, né, do trabalho com a literatura. Então, esse artigo, né, ele traz reflexões aí sobre o ensino de literatura e oferecem algumas estratégias. Então, cada livro vai apresentar a sua solução. E aí, né, é um artigo aí composto por aqueles que foram concebidos pensando-se propriamente numa metodologia. Qual seria a melhor metodologia? O que se pensava lá na década de 80, o que se pensava na década de 90 e por aí vai. E nós temos aí, no final dos anos 70, começou a surgir uma crescente inquietação com uma crise da leitura e uma preocupação maior com o ensino de literatura nas escolas brasileiras. Então, muitas vezes a gente olha para hoje e fala, nossa, mas o aluno de hoje não lê. Os alunos de antigamente, eles liam. E aí a gente percebe que é desde a década de 70 que há essa problemática em discussão, não é de hoje. Não é só o nosso aluno que não está... É que hoje eles têm muito mais atrativos para não ler.
né? Então ele, enfim, mas cada época tem a sua. Porque antes era brincar na rua, era jogar futebol, hoje é jogar videogame, é ficar nas redes sociais. Cada época tem o seu atrativo, né? E que esse problema persiste depois aí de 50 anos, a gente continua falando dessa mesma problemática. É que, geralmente, a gente tem a impressão, assim, de, nossa, na minha época, os pais, os avós, na minha época era diferente. A gente tinha que ler, a gente tinha que fazer isso, E, na verdade, os problemas sempre existiram, é que a gente sempre acha que a nossa época era melhor, né? E que agora está muito mais difícil. Bom, então nós temos esse texto que é constituído de comentários sobre vários livros, e há um trecho ali que fala, né? É constante a preocupação em oferecer leituras próximas às práticas sociais do estudante. Não é algo moderno, né? É desde sempre. A autora faz, então, uma breve orientação para a seleção de obras, considerando seus objetivos para o ensino de literatura, que são a compreensão do fato literário dentro do contexto sócio-histórico-econômico, a criação de desenvolvimento do espírito crítico do leitor, e a gente fala, né, sobre a importância de estimular a criticidade no leitor, a transmissão de conhecimentos, percepção do fato literário como objeto de linguagem. Isso é algo importante. A leitura literária, ela não está só focada no conteúdo, a forma é extremamente importante. O como esse texto é organizado, né? A questão estética é relevante. Então, a capacitação para comparar textos literários e não literários, que ele possa dialogar, desenvolvimento do uso da linguagem em formas diversas, né? O que a gente espera quando a gente está trabalhando com literatura. Depois nós temos um outro trecho que fala: é interessante ressaltar que entre propósitos e práticas há uma clara oposição, invalidando o processo educacional e assinalando a carência de metodologias específicas para o ensino de literatura, né? A gente sabe quais são os nossos objetivos, mas quando a gente vai para a prática, às vezes a gente sofre, né, para encontrar a melhor forma, a melhor metodologia de trabalho. E muitas vezes isso se opõe. Ou às vezes a gente cede ao gosto do aluno, a gente cede ao sistema de ensino, enfim. Com a mudança de enfoque na educação para a profissionalização do estudante, ou como uma forma de ascensão social das minorias, o ensino de literatura perdeu seu sentido. Conclui, então, que o vestibular passa a ser a única explicação para que se mantivesse o ensino de literatura na grade escolar. E para quantos e quantos pais a literatura é somente uma forma do filho ter acesso à universidade, porque sabe que no vestibular tal cai determinadas obras, né, cai o movimento literário, mas a maioria dos pais nem tem noção da importância da literatura, né? O importante é que ele passe no vestibular. E muitos, principalmente os cursinhos, né, esses cursos preparatórios para o vestibular, eles têm muito isso, esse olhar no vestibular, tanto que muitas vezes a leitura da obra nem acontece, né? Eu tenho ali a apresentação de características do movimento literário, o professor resume a história, ele destaca alguns pontos importantes, né? E a leitura em si mesmo não acontece, porque o objetivo é que ele acerte as questões no vestibular. Então, nós temos, pulei aqui, essa questão da literatura no vestibular, e a gente sabe como esses vestibulares abordam a literatura, e muitas vezes são questões minuciosas para ver se realmente o aluno leu ou não. Então, perde-se um pouco da questão humanizadora. É uma prova, você está ali para ver
se ele se ateve a detalhes ou não, né? E aí, uma questão levantada é, né, o professor, ele aceita as imposições do vestibular ou tenta recuperar o caráter humanista da literatura? Mas isso a gente sabe que é um conflito, porque, ao mesmo tempo, eu tenho que pensar que meu aluno quer passar no vestibular e tem que preparar para o vestibular, mas não posso deixar que a função humanizadora da leitura se perca, né? Então, como lidar com isso é uma grande questão para nós, professores. E um ponto aqui, olha, que eu coloquei de um livro de 88, da Zilberman, e eu coloquei que ainda é atual, né? Que é comum a visão de que o texto só legitima a sua presença em sala de aula quando se torna objeto de alguma atividade, sejam elas gramaticais ou de interpretação, jamais as exclusivamente de leitura. É como se a gente tivesse que realmente, por que eu estou lendo isso? Ah, porque você vai fazer prova. Ah, porque a gente vai aprender tal coisa. Porque só a leitura parece que ela, para que eu vou ler? Né? Ela perde essa força. Então, isso que é de 88, ainda hoje a gente precisa, e às vezes o professor dá essas provas como uma forma de exigir que o aluno leia, né? E fazer o quê? Segue o fluxo, mesmo sabendo que na sua formação aquilo não é o ideal. Mas ele acaba cedendo ao sistema porque há um método que ele encontra de forçar o aluno a ler, né? Aí ela passa, além dessas obras, né, mais antigas, lá de 70 e pouco, de 80, 90, traz o texto da Bourdin e Aguiar, então foi publicado em 93, que são dos métodos de ensino que nós trabalhamos, e apresenta aí uma discussão sobre o Cosson, que acho que é do letramento literário, que é aquilo que a gente já conversou, sobre a sequência, enfim. E a última parte deste artigo, ele fala sobre a prática de leitura, né, literária na escola, e, na verdade, coloca as discussões. A autora, ela não dá uma solução, ela levanta esses questionamentos, né? Então, fala da importância da leitura de vários temas. Então, isso é também somente o tema, né? Não é só a questão temática, mas também formal. Então, a visão holística da sociedade contra as ideias fragmentadas e reducionistas vigentes, essa ideia do todo, de olhar para o todo e não para as partes. E aí ela faz uma discussão, né? O trabalho por temas, o trabalho por gênero literário, por sequência histórica. Essa é uma discussão constante e eu acho que aí cabe ao professor decidir o que ele acha melhor. Porque todas essas escolhas vão gerar algum problema. Se você trabalha só com tema, só vou trabalhar com amor, por exemplo. Você deixa de lado muita obra importante. Se você opta por trabalhar só com gênero literário, por exemplo, acho que tem disciplina de vocês que é até assim, por gênero literário, não é? Que, por exemplo, só poesia, depois só romance, só teatro, né? Então, tem as suas vantagens, né? Que você pensa na estrutura e você trabalha com aquele esquema. Então, como que é o teatro, como que é a poesia, e por aí vai. E tem o que é mais comum, que é essa sequência histórica. E eu, como pessoa sistemática que sou, eu gosto da organização histórica, justamente para entender esse movimento de, tal movimento literário era contrário ao anterior, e aí, né, cria um novo movimento, enfim, mas eu sei também, quando a gente começa com trovadorismo, humanismo, classicismo, isso causa um choque para o aluno, né, pensando que geralmente no primeiro ano do ensino médio, começaria com trovadorismo, isso gera um certo desconforto. Então, cabe ao professor a melhor escolha aí, né? Cada um sabe a forma que acha mais
adequada, ou aquela que vocês entenderam melhor, porque se a formação de vocês foi por gênero literário, e vocês gostaram da experiência, é comum que você queira reproduzir, né? E há uma última proposta, né, que é chamada aí de proposta rizomática. Então, o texto literário como objeto de apreciação estética, o diálogo, né, que se estabelece com outras leituras, não apenas do texto em si, mas com outros textos discutidos anteriormente, com assuntos enfocados em outras disciplinas, né? Então, ele trabalha com histórias, dependendo do caso, com biologia, enfim, essa questão da interdisciplinaridade, e obras que estejam ligadas ao cotidiano do aluno e sua visão de mundo. Enfim, mudam-se os termos, mas, no fim, o que nós queremos é a mesma coisa, né? É ter sucesso no trabalho com a literatura. E aí, cabe a cada um de nós pensar como fazer isso da melhor forma. Qual é o método que eu acredito mais, né? Qual é o método que eu me sinto mais confortável para trabalhar, que eu vejo mais resultados, porque às vezes você pode tentar o método criativo, numa sala ser excelente, na outra não tanto, você precisar partir para outro método. E esse ajuste é importante. O método não pode ser uma camisa de força, que vai te prender ali e você não pode mudar de jeito nenhum. Né? Você tem que saber quando usar um e quando usar outro. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês lembraram de escrever o nominho de vocês ali para marcar presença? Ou vocês já desacostumaram? Todo mundo já escreveu? Bom, então, sobre esse texto, era basicamente isso, era essa reflexão para a gente pensar que não é de agora, essa questão de como se trabalhar com a literatura, né? É algo que vem sendo discutido aí há muito tempo. E também no livro, no artigo, fala que não é só no Brasil. Essas questões também são discutidas há muito tempo na França, enfim, qualquer outro país, né? Não é só uma característica do brasileiro. A gente tem a nossa mania de achar que a gente é o pior do mundo, que a gente não lê, que a gente não sei o quê, mas não, são discussões que ocorrem no mundo, né? E ainda que a gente sabe que talvez os alunos não leem tanta literatura como a gente esperava, mas eles leem muita coisa, né? Tem livros que tem adolescente que lê muito, né? Essas obras mais populares, de massa e tal, tem muita gente que lê, né? Querem falar alguma coisa? Não, gente. Não. Então tá. Bom, gente, então é isso por hoje. Na semana que vem, a aula é gravada. O texto faz parte desse mesmo livro. A gente conversa e vão pensando aí no trabalho de vocês, tá? Em dupla. Tudo bem? Até quinta-feira que vem, a gente vai se falando. Beijo, gente. Oi. Você está assistindo o julgamento do assassinato do professor Sérgio? Não. Onde que vocês estão assistindo? Pelo YouTube do tribunal. Passa o link.